Oi pessoal, tudo bem? Quem que fala é o Azaf e eu tô aqui para falar sobre a história de Uzias, sobre a palavra que eu quero mostrar para vocês, sobre o orgulho e a arrogância, que esse rei, ele era fiel a Deus, só que ele deixou a arrogância e o poder sobre a cabeça dele. Eu vou contar para vocês, está em Crônicas 2, capítulo 26. O povo de Judá proclamou Uzias, que tinha apenas 16 anos de idade, rei no lugar de seu pai Amazias. O primeiro ato dele, depois do sepultamento de seu pai, foi reconquistar a reconstrução Elate para Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele agia corretamente diante do Eterno, seguindo os passos de seu pai Amazias. Como ele foi muito fiel a Deus e como ele foi muito fiel e obedeceu os mandamentos de Deus, Deus o abençoou, que deu vitórias a eles contra os filisteus, que Deus deu a sabedoria que ele conseguisse reconstruir os templos e que ele vencesse todos os seus inimigos. Não somente isso, os inimigos que enfrentou foram, ele enfrentou os filisteus e derrubou os muros de Gate, Jabne e Asdod, que Deus conseguiu e deu às mãos de Uzias todos os filisteus que ele enfrentou. Mas espera aí. E continuando, ele conquistou todos os lugares dos filisteus de Gate, Jabane e Asdod. Também construiu cidades próximas de Asdod e de outras regiões do território filisteu. Deus o ajudou em suas guerras contra os filisteus, os árabes de Gubal e os meunitas. Os amonitas também pagavam tributo a Uzias, e a fama dele se espalhou até o Egito. E isso é muito impressionante, porque Uzias foi reconhecido no Egito, ele teve muito poder e foi reconhecido como o rei mais poderoso e mais fantástico. E isso subiu muito a cabeça dele, porque Uzias deixou que a arrogância e o orgulho tomassem conta do seu coração. Está em capítulo 26, versículo 16. Mas o poder e a fama acabaram subindo à cabeça do rei, e sua arrogância e seu orgulho provocavam a sua queda. Certo dia, já rebelde contra Deus, ele entrou no templo do Eterno como se fosse seu dono e queimou incenso no altar. O sacerdote Azarias, apoiado por 80 sacerdotes corajosos do Eterno, tentou impedi-lo. Eles o repreenderam, dizendo: "Você não pode fazer isso, Uzias, porque é tarefa dos sacerdotes, descendentes de Arão, especialmente consagrados para esse trabalho. Só eles podem queimar o incenso. Saia do templo do Eterno, você foi infiel. Não pense que o Eterno irá honrar você por isso." Mas Uzias, com o incensário na mão, pronto para queimá-lo, ficou furioso com a interrupção. Ele começou a xingar os sacerdotes. Mas, enquanto discutiam, apareceu uma doença de pele na testa dele. Assim que o sacerdote principal Azarias, os demais sacerdotes, viram os sinais da doença, retiraram-no dali, rapidamente. Ele correu para fora, pois reconheceu que a doença tinha sido enviada pelo Eterno. Ela acompanhou Uzias pelo resto da sua vida, e o rei precisou viver em isolamento. O que significa que ele teve que se isolar e não ficar peraí. Bom, depois dessa doença, o rei Uzias teve que com o cachorro pela sua arrogância, Deus deu uma doença para ele que ele teve que viver isolado que teve que estar isolado dos demais, pois foi excluído na casa de Deus.
E esse foi o castigo de Uzias, como deixou a arrogância e o orgulho tomarem conta do seu coração. Que isso nos exige de exemplo, que isso significa que nós não temos que deixar, nós não podemos deixar a arrogância e o orgulho, esses dois sentimentos, tomarem conta do nosso coração. Porque isso é um problema, porque o orgulho é muito pior, porque o orgulho faz que nós ficamos solitários e acho que é melhor como o outro. Olha, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos especiais e somos todos melhores. Nós somos pessoas boas, somos pessoas ótimas e nós sabemos muitas coisas. E não é só porque a gente sabe muita coisa, e não é só porque a gente sabe de muitas coisas que nós somos os melhores. Não. Nós temos que pedir a Deus que não deixe que esse sentimento entre em nós. E nós temos que ser mais humildes e que nós temos que ver que as pessoas, elas são ótimas, são legais e apreciar, tipo, olha, essa pessoa é muito legal, ela sabe de muita coisa, assim como eu. Aliás, que bom que ela não se acha melhor que ninguém. Nós temos que pensar assim, porque Deus quer que nós temos o coração humilde e que nós sejamos pessoas que consiga apreciar as coisas que nós temos. Então, a gente tem que aprender a não deixar a arrogância e o orgulho tomarem conta do nosso coração. Nós temos que vigiar e orar, mas o importante é sempre ver os nossos erros e assumir os nossos erros e se arrepender e pedir perdão a Deus. E é isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se deixe de dar um gostei. E se você quer mais saber sobre se você quer saber mais sobre a história de Uzias e o que aconteceu, quem tomou o lugar de Uzias no reino quando ele morreu, que Uzias ele teve essa doença até o dia da sua morte. Olha, como Uzias morreu, ele foi sepultado com seus antepassados no campo ao lado do cemitério real. Por causa da sua doença, ele não pôde ser enterrado no cemitério dos reis. E isso é muito grave, pessoal, porque Uzias, por causa da sua doença, ele teve que ficar enterrado no cemitério do lado do palácio real, em vez de ter enterrado nos lugares onde estava os reis que são os seus antepassados. Tá vendo tá vendo como foi o castigo da arrogância e da arrogância e do orgulho ter deixado tomado conta do coração dele? E isso serve de exemplo para nós, para que nós não deixemos que o orgulho e a arrogância tomarem conta do nosso coração. Temos que vigiar e orar, e se arrepender e ver as nossas fraquezas, e que nós temos que pedir perdão a Deus. E é isso que eu quero dar para vocês. E se vocês querem saber mais sobre a história e quem foi o sucessor de Uzias, foi o próprio filho Jotão, foi o seu sucessor. Está em Crônicas 2, capítulo 27, versículo 1 até o 9. E se vocês querem mais saber sobre as histórias do rei, vocês podem ler em vocês podem ler em Crônicas 1, capítulo 1, até o final de outro capítulo de Crônicas, que vocês vão saber mais da história de outros reis que reinaram em Israel. Olha. Então, se você quer saber mais sobre essa história dos reis, vocês podem registrar tudo isso na Bíblia. Está em Crônicas, é só ler em todos os dias, porque tem muitos exemplos, histórias e lições que nós temos que aprender, que esses reis podem dar para a gente e que eles podem nos dar exemplos que nós não devemos fazer como eles. Porque, por mais que sejam reis de Israel, que fossem reis de Deus, eles não obedeceram os mandamentos e as lições de Deus e tiveram muitos pecados. Se você quer saber mais sobre isso, leia em Crônicas, que vocês vão saber sobre mais o que aconteceu e qual foi o reino dos reis, que foram fins ruins e fins bons. E é isso que eu queria dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado.
Não se deixe de dar um gostei, se inscreva no canal. Se vocês querem saber mais sobre esse canal, se inscreva no canal, porque esse canal não é sobre pregação, tem outras coisas, mas é isso que eu quero dar para vocês. Então fiquem com Deus. Jesus te ama, um grande abraço e tchau. Que Deus te abençoe.